Feliz sábado a todos. Que alegria estar aqui com vocês. Uma bênção. Nossos Calebs não estão aqui hoje. Essa semana fui visitá-los lá no pós-balso, onde eles estão fazendo evangelismo. E quanta coisa boa aquela meninada está aprendendo. Quanta coisa boa acontece quando você sai da sua casa para fazer algo por alguém. Os pais estão de parabéns por motivarem, por apoiarem. E a igreja, que toda a igreja contribuiu para que isso acontecesse, está de parabéns também, porque o que eu e minha esposa pudemos ver lá, no trabalho que eles estão realizando, os meninos de 13, 14, 15 anos, encontrando pessoas na rua, desenvolvendo, abrindo portas para dar estudo bíblico, dando estudos bíblicos, tendo que lidar com um monte de problemas e problemáticas sociais que ali se apresentam, como vícios e vários outros perigos que rondam aquela comunidade. E eles discutindo à noite as estratégias de como iriam fazer para resolver tudo aquilo. Eu fiquei de boca aberta. Minha esposa falou: isso aqui, faculdade nenhuma dá. Isso aqui que eles estão vivendo, nenhuma escola jamais daria. Então, parabéns aos pais. Essas crianças estão voltando muito melhores do que foram, viu? Quero agradecer a participação de todas as pessoas, mencionado, o pessoal do som, música, os jovens que estão organizando a programação toda desse mês. Vocês são especiais. O tema que separei para falar com vocês nesta manhã é um tema muito importante para o cristianismo. Ele é fundamental para o cristianismo, e eu intitulei essa mensagem como o único e o outro. E vocês vão entender o porquê do título. Se não entenderem, é porque eu não entendi lá do sermão mesmo, mas eu espero que vocês entendam o porquê desse título. Hoje nós vamos ler um pouco sobre o Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, e não só por ser o primeiro, mas ele é o livro que fala dos começos, é o livro que fala do início. Toda vez que o ser humano se perguntou assim: de onde veio o leão? De onde veio a baleia? De onde veio essa mulher? De onde veio essa dor? De onde veio essa alegria? De onde veio essa música? De onde veio esse rio? De onde veio esse vento? O Gênesis responde. Então nós chamamos, dentro da ciência da religião, o conjunto de histórias do Gênesis como mitos fundantes. A ciência da religião diz assim, né? Por quê? Mito não no sentido de história fictícia, mas mito no sentido de linguagem, né? Porque as suas sociedades, ela tem seus mitos fundantes, seus mitos fundamentais. Se você se aproximar da cultura grega, eles vão ter os seus mitos fundamentais, que estruturam a sua cosmovisão, a sua visão de mundo. E o Gênesis, ele estrutura a nossa visão de mundo. Ele estrutura o que pensamos de onde nós viemos, quem nós somos, para onde nós iremos, os conflitos que nós temos na nossa vida, né? Qual é a hierarquia de valores entre as realidades que a gente conhece? O que vale mais? Um bebê ou um cachorro? Não precisa responder, tá? Não precisa responder. Você quer se expor aí, precisa saber. É retórico. O que vale mais? Né? Uma vaca ou um golfinho? Por que a gente protege os golfinhos e as vacas não? O que vale mais? A vida do ser humano ou de um animal? Essas questões, essa estruturação de valores, essa hierarquia de valores entre realidades, o Gênesis trabalha com a gente isso aqui. Vai trabalhar com a gente a questão dos conflitos humanos, né? A natureza caída do ser humano e como que se dá esses conflitos e como a gente deveria lidar com eles, né? Por que o Gênesis precisa lidar com isso? Porque é conflitivo para o ser humano perceber que pessoas que se amam se machucam. É contraditório, é antagônico à visão de pessoas que deveriam se cuidar, se destruir. Isso é conflitivo para nós. É conflitivo que vejamos o fato de que a família, que deveria ser o lugar e a maior expressão de amor, muitas vezes se torna o pior lugar e a pior expressão de ódio. Isso é conflitivo, né?
E o Hobbes vai dizer para a gente que o homem é o lobo do homem. Gênesis dizia isso muito antes de Hobbes. Muito antes. O homem, definitivamente, é o pior lobo dos homens. Ele é o lobo. Por isso eu convido vocês a lerem comigo a história do primeiro assassinato da humanidade. Isso aqui não é Netflix, tá? Nem HBO Max, é só a Bíblia mesmo, e é muito mais interessante. Leia comigo Gênesis capítulo 4. Olha que história de arquétipo fantástica. Adão teve relações com Eva, relação sexual, tá? Sua mulher e ela engravidou, ok? E ela deu à luz a Caim. Caim foi o primeiro filho. A gente chama de primo. Caim é o primogênito, primeiro filho, nasceu ali. Ótimo. E ela disse ela, com o auxílio do Senhor, tive um filho. Um filho o quê? Um filho homem. Olha que interessante isso, né? A gente vai contar aqui. Voltou a dar à luz. A gente não sabe o tempo, mas houve um tempo. Desta vez, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas da terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém viesse a encontrá-lo, o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. A primeira coisa que precisamos observar aqui nesse texto, e que nos chama a atenção, é que Eva agradeceu a Deus porque ela teve um filho homem. Essa narrativa, ela vai ser lida depois de forma bem machista, e depois vai se reproduzir na cultura judaica, onde nós lemos frases do tipo: te agradeço, Senhor, porque não nasci mulher, nem cachorro, nem gentil. Você vê como eles apreciavam a figura feminina, não é verdade? Até hoje esse tipo de mentalidade se reproduz nos meios religiosos, onde a grande maioria da população religiosa é feminina, mas a minoria da liderança é feminina. Ou seja, a mulher serve só para servir e para correr atrás, não para decidir, dentro da mentalidade machista humana, que até hoje se preserva, principalmente nos meios religiosos, onde eles usam esse tipo de discurso, de narrativa não bíblica, mas tradicional, primitiva, onde coloca a mulher como um ser inferior ao homem,
que é um absurdo bíblico. Em breve minha esposa vai escrever um sermão, vai pregar aqui sobre essa questão específica, algo nunca pregado nesse lugar, importante. Já coloquei ela na escala para ela tratar desse assunto. Mas a Bíblia diz que o Caim, ele nasce como o primeiro, e aí depois vem o segundo filho. E o ódio de Caim por Abel não começa lá na oferta, não começa no dia que eles vão levar lá. A inveja, o sentimento de rejeição, não se dá apenas quando Deus fala com Caim lá no dia da oferta. Começa muito antes. Sabe quando começa? Quando Caim ele é o único, e então aparece o outro. Opa, eu era o único aqui, eu era o filho único, eu era o preferido. Como assim não sou eu? Esse estranhamento a gente chama de ferida narcísica, né? Essa ferida narcisista da rejeição. Existe um outro que toma o meu espaço, e então eu me sinto muito mal, porque antes a roupa era só minha, o leite e o peito era só meu, o berço era só meu, o guarda-roupa eu não dividia com ninguém, o abraço do meu pai era só meu. E quando eu procurava a minha mãe não tinha que se dividir com outro. Então era eu e minha mãe, o colo, o afeto, o cobertor era só meu, o cheiro no meu quarto era só meu. Agora eu tenho um infeliz que atrapalha o meu solo, o meu protagonismo, a minha natureza única. Agora eu não sou o único mais. Se você roubou isso de mim, Abel. E desde pequeno essa visão de rejeição e de inveja vai se construindo, e vai se construindo a ponto desse indivíduo odiar. Porque quando a gente não lida bem com o outro, quando a gente se entende como único, e nós não lidamos bem com essa ferida narcísica, nós vamos odiar. E o ódio se dá aí basicamente por duas razões: pela rejeição, o sentimento de ter sido rejeitado, e pela inveja. Por que acontece essa inveja? Porque existe um problema ali, existe um problema do ser único, essa ideia do único, né? Essa labirintite espiritual que faz a gente parecer que tudo está girando em torno de nós, sabe? A pessoa, ela acha que tudo tem que agradar ela. Observe o trabalho de hoje em dia ser pastor. Ser pastor nos dias de hoje é muito mais difícil do que no passado, porque a sociedade ela se reflete na igreja, e a igreja é formada por indivíduos que compõem a sociedade e que acham que a igreja, a espiritualidade, a religião gira em torno das preferências dele ou dela. E aí todo dia a gente tem que fazer uma escolha: falar o que Deus quer ou falar o que as pessoas querem ouvir. É muito difícil lidar com indivíduos, com a sociedade, com grupos onde o eu é o centro. Eu não sei nem como as pessoas conseguem ficar casadas. Como as pessoas conseguem ficar casadas sendo tão apaixonadas por elas mesmas? Eu sou o máximo. Como que você consegue amar? Como que você consegue dividir um lar com alguém que se acha tanto, que acha que o mundo gira em torno dele ou dela? Como que isso é possível? Como que existe uma igreja? Só quando o eu é morto que esses relacionamentos podem existir. Existe uma grande dificuldade nisso. E Caim, ele era esse ego absoluto, esse eu central, esse único que despreza o outro. E mesmo que o outro exista, eu gostaria que ele não existisse. E se é um fato ele existir, eu vou fazer alguma coisa para ele deixar de existir. Caim deu o jeito dele. Daqui a pouco a gente vai falar do jeito de Caim. Caim deu o jeito dele, né? Mas ele começa a se comparar, e o diabo está na comparação.
Sabe que essa coisa do... Eu lembro do Samuel pequenininho, meu filho. Samuel era o filho único. Meu Caim, né? Meu Caim, filho único, primogênito. E eu lembro que o Samuel estava crescendo e aí nasceram as gêmeas. E as gêmeas fizeram muito bem para o Samuel. Porque as gêmeas empurram o Samuel. Elas foram empurrando o Samuel. Tudo que o Samuel não se desenvolvia até as gêmeas nascerem, ele teve que se desenvolver, senão elas iam engolir ele. Porque mulher, sabe como é que é, né? Sabe como é mulher? E chegaram duas mulheres em casa, e é como se ele tivesse ali. O Samuel nunca vai sofrer bullying na escola. Se você quiser fazer bullying com meu filho, você vai ter que ser criativo. Porque em casa ele já vive sob a pressão de um casamento já. Você sabe que se você tem 12 anos de idade e parecer que você é casado? Porque as meninas cobram ele e lá a sinceridade em casa ela é brutal. Se você fez uma coisa legal, esses dias a Laura falou assim: não, você é um, para de reclamar, você é um Mozart. Fez um elogio, depois fez uma crítica que eu falei, eu e a mãe dele jamais conseguiria falar. Mas o irmão pega a foice assim, corta. Isso é o máximo. Isso é o máximo, você saber que você não é grande coisa. E alguém falar bem direto na sua cara, sorrindo no seu olho, sem medo. Gente, a melhor coisa do mundo é ter duas irmãzinhas assim, olha. Porque o Samuel, quando estava crescendo ainda, um dia a gente fazendo um culto em casa, e aí a Glória faz os cultos em casa, sabe que lá em casa a Glória faz os cultos, eu fico só olhando, são maravilhosos. E aí, ela, no final do culto, ela falou assim: tá vendo? O papai e a mamãe amam vocês todos igualmente. Samuel, mas a cara de frustração do Samuel foi tão real, assim. Ele falou: como assim? E se entristeceu, né? Como assim? E na frente, como assim? Ama igual? E eu falei: sim senhor, Samuel, a gente ama igual todo mundo aqui. Ele falou: mas pensei, né, que era diferente isso aqui. Ele assimilou, ele devia ter uns 5, 6 anos de idade, eles eram bebezinhos, né? Assimilou aquilo e teve que acomodar essa verdade de que ele não é o ovo da marmita, né? E essa visão de que nós não somos os únicos e existem outros faz com que a gente evite essa comparação, porque se comparar, o diabo vai entrar. Comparou, o diabo entrou. A comparação não é uma coisa de Deus. E eu sempre falo para eles lá em casa: vão sair de casa de manhãzinho, acorda bem cedo, 5 da manhã, entrou no carro pela escola, fez o culto, não. Aí eu falo assim para eles: ó, a gente vai sair de casa agora. Dessa porta para fora, ninguém te acha bonitinho. Ninguém dá a mínima para você. Ninguém te acha inteligente, ninguém te acha uma gracinha de pessoa, ninguém se importa com a sua opinião. Dentro dessa casa, as pessoas acham você uma gracinha, inteligente, acham que você é importante e a sua opinião importa. Fora daqui, ninguém está nem aí porque você acha, porque você pensa, porque você tem a dizer. Então não se esqueça, até pessoas aqui dentro dessa casa têm dúvidas sobre essas coisas. Então, vá lá fora, respeite as pessoas, faça o seu melhor. E não fique achando que o mundo deve nada para você. Eu preciso dizer isso para uma criança, para ele não crescer achando que o mundo deve coisas para ele, achando que ninguém pode zoar ele na escola, achando que ninguém pode errar com ele, porque ele é o centro do universo. A criança entender isso, o indivíduo quando cresce, é muito importante, porque ele começa a valorizar o amor que tem de dentro. E ele começa a constatar o fato da humanidade. Caim parece uma criança mimada. A atitude de Caim é de uma criança mimada, totalmente. A inteligência emocional dele é baixíssima, a gente vai ver aqui agora. A gente descobre que Deus fala assim para Caim: ó, eu não gostei, Caim, do que você trouxe aqui, tá bom? Eu não gostei. Só que Deus amaldiçoou Caim porque ele não trouxe a oferta que Deus queria? Sim ou não?
Não, Deus não amaldiçoou. Deus simplesmente rejeitou aquela oferta. Falou: isso aqui eu não quero. Caim, não gostei do trabalho. Foi ruim, foi rude, foi feio. Tá torto, não tá legal, precisa melhorar. Precisa melhorar. Caim não entendia que apenas nomes são escritos no livro da vida, não currículos. Ele achava que a performance dele definia a relação dele com Deus, e não é assim que funciona. A nossa performance, ela vai direcionar como Deus vai nos direcionar para melhorar. Mas o sentimento que Deus tem por nós e a postura que Deus tem por mim e por você não depende do que você é, depende do que Ele é. Não depende do que você faz, depende do que Ele faz. Mas Caim achava que as relações se davam e se resolviam por performance. E com Deus não é assim. Deus te ama, Caim, mas o que hoje eu vou falar está errado, está ruim, está feio. Pai, o que você achou? Está horrível. Está muito aquém do que você poderia fazer. Não, filho, sabe o que é? Olha, tá uma gracinha, tá horrível. Se você falar para ele que o desenho tá uma gracinha e o desenho tá horrível, ele vai continuar desenhando de forma horrível para sempre. Não tem que ser brutal, grosso com nenhum ser humano, mas ficar afirmando atitudes erradas é criar monstros ou pessoas aleijadas. Não se dá 10 para alguma coisa que é 5. O 5 é 5, porque senão o 5 nunca vai se tornar 10. Nas nossas relações, quando nós pontuamos algo que precisa ser melhorado, isso não é ódio, isso não é inveja. A pessoa falou porque ela é invejosa. Ele está falando porque ele não está falando porque está errado, ou porque podia ser melhor. Mas nós não podemos ser criticados, porque todos nós somos seres perfeitos, não é verdade? Todos nós somos o primeiro filho, que sempre fazemos tudo lindo, maravilhoso. E se alguém critica o que fazemos, esse nosso ego, ele é machucado, e essa ferida narcísica sangra, e a gente se torna violento. E nós nos tornamos violentos. Acontece que Deus falou assim para Caim: Caim, olha, eu não queria. Aí a narrativa cristã vai ler como? Assim, vai ler assim, como a gente lê esse texto? Não está escrito no texto, isso não está na Bíblia, ali, dizendo que Deus rejeitou a oferta de Caim, porque Deus queria que fosse um cordeiro sendo morto, e não fosse fruta sendo ofertada. Está escrito isso no texto? Não está escrito isso no texto. Nós inferimos isso, porque posteriormente Deus estabelece a liturgia sacrificial, e um cordeiro é morto como símbolo da remissão dos pecados das pessoas. Mas Deus está querendo ensinar alguma coisa ali. Eu imagino aqui, licença poética, eu imagino que Deus queria começar a ensinar. Vou pegar essa oportunidade aqui, que o Caim, eu vou falar, Caim, vou te explicar, vou te mostrar como que é agora, tá? Não é fruta, tá? Não é abacaxi. Eu sei que esse abacaxi é uma delícia, mas não é isso que eu quero. Eu quero que você faça assim, olha, desse jeito aqui. Aí então a humanidade aprendeu, olha como é que faz. Aí Caim corrige ali o jeito de fazer a oferta, e agora todo mundo aprende como fazer a oferta de sacrifício. Mas não, Caim não dá tempo nem de aprender. Ele se revolta antes de Deus explicar, antes de Deus dizer o porquê. Ele já perde a estribeira, ele perde a visão das coisas, porque ele estava muito ferido. Eu pergunto para vocês: vocês já se sentiram feridos assim como Caim? Vocês se sentiram rejeitados e preteridos? Já sentiram que vocês não são tão bons quanto vocês imaginam que eram? Já tiveram que lidar com outro que é mais inteligente do que você? Você chegar assim, você perceber, e você discutir com alguém e perder a discussão? Se você nunca perdeu a discussão, olha, você é fera mesmo. Você bater boca com uma pessoa e perder, no final, você lá no fundo concluir:
Nossa, eu estou errado, mas você faz uma cara de... Eu não. Você é ignorante, você é invejoso. Aí você começa a atacar pessoalmente. Aí eu vi você no mercado comprando Coca-Cola. Aí eu vi... Aí você vai pro pessoal. Mas você é corintiano. A pessoa perdeu o caminho. Não assume que perdeu. Tem gente mais bonita que você. Não mais do que eu, mas do que você tem. Sempre tem. Você se acha bonito, mas vai ter alguém mais bonito do que você. E como é que você lida quando você vê que você comprou a mesma roupa da pessoa, mas você continua judiada ainda e ela que nela ficou bonita? Como é que você lida com isso? Como é que você lida quando a sua prima, que casou faz 3 meses, comprou um apartamento em Moema e você mora ainda de favor na casa da sua sogra? Como é que você lida com isso? Como é que você lida e está solteiro ou solteira ainda e vê uma garota bem mais sofrida que você abraçada com o varão do Senhor e você ainda na esperança, vindo aqui fazer oração na frente, esperando que o Senhor abra as comportas do céu e encontre um homem, que seja homem pelo menos, né? Que ultimamente está difícil. Se você andar aí pela rua, procura um homem para fazer remédio, você não encontra uma amostra para colocar no tubo de ensaio. Então temos que orar pelas mulheres da nossa comunidade e orar para que os nossos homens só sejam homens, né? Sendo um homem, depois a gente dá um outro jeito assim. E não adianta achar que esse meu discurso é preconceituoso, não, ele é conceituoso. É um conceito que a Bíblia tem, não é e não é discriminatório. É um fato da nossa fé. E a gente jamais deve se dobrar a qualquer outro tipo de ideia. A Bíblia diz que todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é o quê? Aquele que não consegue ouvir uma repreensão é burro. Vou repetir. Aquele que não consegue ouvir uma repreensão é um idiota, é um tolo, é xarope. Qual outro adjetivo a gente pode colocar aqui, se fosse a linguagem de hoje? Porque a repreensão é uma ferramenta a nosso favor. Mesmo que ela seja cruel e ilegítima, você pode usar ela ainda ao seu favor. Ou você pode se ferir como um bebezinho, esperando que tudo que você faz seja sempre aprovado, que seja muito bem feito e que todo mundo aprove o que você faz. Dessa forma, nunca existe crescimento, porque a base do crescimento humano é sempre a identificação de imperfeições para que não seja feito de novo aquilo, para que seja melhorado. Mas Caim não queria saber disso. Caim queria ser aceito do jeito que ele é. Como muitas pessoas hoje, elas vêm para a igreja e elas querem o quê? Quero que vocês me aceitem do jeito que eu sou. E a gente aceita as pessoas do jeito que elas são? É claro que não. Você vem com um bafo falar comigo, eu vou falar, opa, primeiro dia eu até deixo para não te constranger, no segundo eu já não chego perto. É assim ou não é? É assim ou não é, igreja? Então esse papo de que a gente te aceita como você é mentira. Eu não aceito você como você é, não. Eu aceito você dentro da minha vida, desde que você respeite os limites do convívio humano e cristão. Concorda comigo ou não? Então, se você é usuário de droga, eu aceito você no meio de Cristo? Aceito, com ressalvas. Não vou levar você para minha casa, porque se você... Eu tenho filhos. Se você tem um comportamento sexual errado, eu vou ter dificuldade de ter muita intimidade com você, quer você seja uma mulher ou um homem.
Falei aqui em São Caetano do Sul. Claro que vai ter. Que são óbvios. Agora, essa ideia das pessoas acharem que vão ser aceitas do jeito que elas são, não, lá na casa da sua mãe talvez. Você sai da porta para fora, não é assim. Você tem que aprender a se adaptar. E igreja é para você se adaptar também. Não é igreja só que se adapta a você. Ah, mas eu gosto, eu quero ir de bermuda na igreja. Pode vir, mas você vai ficar um pouco constrangido, porque a maioria das pessoas não usam bermuda aqui. Pode vir, tá? Na verdade, a gente quer que você venha. Só que na segunda vez que você vier, você vai falar: poxa, eu só estou de bermuda? A pessoa aqui não usa bermuda na igreja, né? Aí você fala: não, mas eu sou... A bermuda é a minha identidade. Eu sou um bermudez. Eu me identifico com essa... Né? Tem? Pode ser. Eu respeito você, só que aqui a gente usa roupa normal. A gente tem bom senso. Senso comum. Ninguém vai matar ninguém por causa da utilização de roupa. A gente só vai olhar estranho. Não tem como. Vai olhar estranho. Se a pessoa é muito inadequada, ela vai ser vista como estranha. Ah, mas não deveria ser assim. Isso é humano. Não tem como, você tem que se adequar às coisas. E tem que aprender a ouvir do outro para melhorar. Agora, enquanto nós nos furtamos de pontuar as coisas erradas e também nos furtamos de ouvir as repreensões que precisamos ouvir, todo mundo para de crescer. Porque a comunidade, ela fica estagnada, baseada naquilo que ela sempre foi e sempre será, né? Por isso eu quero ensinar vocês uma oração. E eu quero que vocês repitam comigo a leitura. Repitam comigo: Deus, livra-me dos males que eu sei que sou capaz. Livra-me dos males que eu sei que sou capaz. E especialmente daqueles que penso não ser. Porque eu e você podemos sim ser Caim. Eu e você podemos sim ser violentos. Eu e você sim podemos matar nossos irmãos. Não só com uma arma, com uma pedra, com uma faca. Mas a gente mata nossos irmãos quando a gente fala assim: essa pessoa para mim morreu. Esse aí para mim, não quero mais na minha vida. Eu não quero vê-la nem pintada de ouro. A situação financeira do país, você deveria querer, sim. Mas as pessoas matam as outras à sua própria moda, achando que estão se protegendo, que estão agora cuidando da sua própria vida. Praticam violência, como o desprezo, como a hostilidade passiva. As pessoas fazem isso. Então todos nós temos potencial de ser Abel, mas também de ser Caim. E temos que reconhecer esse potencial narcisista, esse potencial egocêntrico, esse potencial de sermos o umbigo da humanidade e achar que tudo gira em torno das nossas necessidades, visão de mundo. E Deus vai perguntar para Caim: por que você está furioso, Caim? Por que você se transtornou? Por que seu rosto mudou? Você já percebeu? Se você falar alguma coisa para alguém, uma coisa muito positiva sua, se a pessoa se incomodar com o seu sucesso ou com a coisa boa, ela mostra o rosto dela na hora. Eu chamo isso de cara de Caim. Quem é que já viu a cara de Caim? Você fala assim: rapaz do céu, acabei, nossa, olha, eu estou namorando fulano de tal. Aí tem um amigo: nossa, que legal. O sorriso, ele não sabe se sorri, se fecha a cara. E aí a pessoa coloca um defeito na menina. Nossa, mas tão rápido. Nossa, mas demorou muito. Nossa, mas ela é branca. Nossa, mas ela é preta. Mas o cabelo dela. Aí a pessoa começa a fazer discursos, mas no rosto dela você vê o incômodo. O incômodo porque ela constatou que agora você tem, ou você é algo que ela não tem e ela não é. E muitas vezes a gente nem queria ser e nem queria ter aquilo que o outro tem, mas só porque ele tem, agora eu quero.
É aquela história, o rapaz está na igreja 300 mil anos sozinho, senta no culto, senta sozinho, coitado, ó céus, ó vida lonely, e fica sozinho. Aí basta uma menina se aproximar dele, aí as amigas tudo querem agora. Agora pintou ele agora criou uma luz sobre ele, e todo mundo quer. Parece que existe uma sinalização do que aquilo que é desejado merece ser mais desejado. E a pessoa deseja outra coisa só porque o outro desejou. Nem queria ter o carro, mas porque viu o carro que o Vinícius comprou, agora quer ter o carro. Nem sei se Caim queria ser aceito. Nem sei se Caim realmente queria ser aceito. O que eu sei é que ele viu o outro ser aceito e isso passou a ser importante. Será que era tão importante para Caim ser aceito? Será que era? É interessante a história porque Deus fala assim para Caim: Caim, toma cuidado porque o pecado está à porta. Deus sinalizou. E cabe a você fazer o que com ele? Dominá-lo. Então quando Caim vai lá e mata Abel, ele está destruindo a imagem de Deus. Está ou não está? Só que ele não está destruindo a imagem de Deus só no outro, ele está destruindo a imagem de Deus em si mesmo. Porque toda vez que você dá um soco em alguém, você violenta alguém, você violenta você mesmo. Você deixa marcas em você. Não se iluda. Toda violência, calúnia, maldade, rejeição, hostilidade que você pratica em direção dos outros machuca você, deforma quem você é, vai travestindo a sua essência de algo que você não gostaria. Que se gostasse mesmo, não acharia que é uma punição do outro. Caim, ele se transforma e ele mata a imagem de Deus não só no outro, mas em si. E ele sacrifica algumas coisas. A primeira coisa que ele sacrifica é a capacidade de escolha. Ele podia ter escolhido fazer outra coisa. Ele podia ter escolhido resolver essa situação de muitas outras formas. Ele podia ter escrito ali um e-mail para o saque. Falou assim: eu quero reclamar, porque minha oferta não foi aceita, e eu não sei porquê. Não sei, não estava no contrato. Não estava no contrato que tinha que ser um cordeiro. Posso falar com alguém aí? Ele não sacrifica só a escolha dele, ele sacrifica a conversa, ele sacrifica a palavra. Deus estava falando com eles. Ele podia falar com Deus. Se você pudesse perguntar algumas coisas para Deus sobre a sua vida, você perguntaria? Eu teria muitas perguntas. Quando eu puder ter conversa com Deus, eu tenho muita coisa para perguntar para Deus. O porquê disso, o porquê daquilo, muitos porquês eu gostaria de saber. Caim estava falando com Deus e ele não conseguia conversar. Ao invés de conversar, o que ele faz? Ele vai brigar, ele vai violentar, ele sacrifica a conversa. E já viu gente que começa a gritar por qualquer coisa? Na sua casa não tem nem assim, nem aqui na nossa igreja, nas igrejas do lado aí. Mas gente não consegue conversar sem gritar. É aquela pessoa que vai escrever um texto no WhatsApp, escreve logo em caixa alta, tudo letra grande, parece que está gritando, sabe? Não consegue se comunicar sem transformar a comunicação em violência. É impressionante. Você pensa: Caim, por que você está gritando, Caim? Para de gritar, conversa, fala o que você está sentindo, fala para mim. E aí então Deus pergunta para Caim: aonde está o teu irmão Abel? E o que Caim responde? O que Caim responde? Ele fala assim: por acaso sou eu tutor do meu irmão? Deus responde: é claro que você é tutor do seu irmão, porque irmandade não tem a ver com sangue, tem a ver com responsabilidade. Irmandade não tem a ver com ser filho do mesmo pai, filho da mesma mãe, batizado no mesmo tanque, crentes no mesmo credo. Irmandade tem a ver com responsabilização um pelo outro. Isso é irmandade.
Quem disse que você é meu irmão porque você faz parte da minha igreja? Acorda para a vida. Quem disse que você é irmão de alguém porque você está no mesmo livro de uma instituição? Isso não é irmandade. Irmandade é responsabilização. Você é meu, eu sou seu. Eu cuido de você e você cuida de mim. Amém? Que assim seja a nossa vida, meus irmãos. Que possamos nos sentir responsáveis uns pelos outros, sempre compreendendo que a nossa ação para com o outro, de cuidar ou de não cuidar, ela tem efeitos no outro e tem efeitos em quem mais? Em mim, mas não para por aí. Se você acha que a sua maldade, a sua violência, a sua inveja, a sua rejeição mal resolvida, transformada em violência na vida dos outros, afeta só esse outro e você está enganado. Afeta gerações. Um pesquisador estava ajudando uma prisão lá nos Estados Unidos da América, né? Lá nos Estados Unidos da América. E ele começou a cuidar dos homens que estavam lá, e ele percebeu que 42 detentos naquela prisão tinham a mesma origem. 42 daqueles detentos, eles estavam ligados a um ancestral em específico. Olha que interessante, né? O mesmo tataravô eles tinham. E esse pesquisador, ele começou a se aprofundar, começou a ir nas cidades de onde essas pessoas vinham, esses detentos, esses 42 detentos, e ele descobriu que todos eles estavam ligados a um homem que nasceu e cresceu na cidade de Nova York. O nome desse homem era Max Jukes. E esse Max Jukes, o pesquisador descobriu que ele tinha sido um grande criminoso em Nova York. Ele foi um assassino e um devasso. E ele teve filhos e filhas com várias mulheres diferentes. E ele foi a fundo estudar a história dessa família. E aí, então ele chegou à seguinte estatística sobre a vida desse homem que viveu uma vida bagunçada, de crimes, violência. A estatística da vida desse homem, das gerações desse homem, ela é assustadora. Nas próximas 5 gerações do Max Jukes, criminoso, devasso, assassino em Nova York, lá em 1870, antes de 1870, dessas 5 gerações, 310 pessoas, 310 descendentes morreram na miséria. – 400 deles eram alcoólatras. 190 destes eram prostitutas. 150 dos descendentes se tornaram criminosos e foram presos. 7 descendentes se tornaram assassinos. E você fala, meu Deus, mas a pesquisa não termina aqui. Esse pesquisador decidiu comparar a estatística genealógica desse Max Jukes com a de um outro homem que viveu no mesmo período na mesma cidade. E então ele foi pesquisar a vida de um outro homem chamado Jonathan Edwards. Ele também teve vários filhos, 12, com a mesma mulher. Ele foi professor e pastor. E as suas estatísticas geracionais também são insanas. Dos seus descendentes de 5 gerações, 13 foram reitores de faculdades, 65 professores universitários, 75 líderes no exército americano, 80 funcionários públicos, 60 autores, 60 médicos, 30 juízes, 103 pastores, 100 advogados, 3 senadores dos Estados Unidos da América e um vice-presidente da República. Não se engane,
aquilo que você faz hoje reverbera por gerações. As suas decisões hoje ecoam por séculos. As decisões, Caim, que você toma hoje vão reverberar por gerações e gerações na sua vida. As decisões que tomamos hoje, Caim, mudarão a história das suas gerações. Caim fundou uma cidade, a primeira das cidades, e essa era uma cidade de muita violência, onde as pessoas matavam as outras por pouco. Descreve a cidade de Lameque, onde crianças eram mortas só porque entraram no caminho de alguém. Quando nós plantamos a maldade na nossa vida, ela afetará gerações no porvir. Tome cuidado. Olhe para o ser humano com amor, como teu irmão. Olhe para alguém como objeto do amor de Deus, como imagem de Deus, e jamais destrua a imagem de Deus. Vocês estão me ouvindo? Não importa o que fizeram com você, não importa quão grande é a sua frustração, não importa quão profundo é o seu sentimento de rejeição e de injustiça, jamais toque na imagem de Deus, porque quando você destrói a imagem de Deus no outro, você destrói em você, e consequentemente vai destruir suas gerações. Não fale mal das pessoas. Se alguém chegar perto de você para falar mal de alguém, peça desculpa para a pessoa e peça: olha, eu gostaria de não participar disso, eu gostaria de não ter parte nisso aí. Eu não estou querendo ser melhor do que vocês, eu estou tentando não fazer parte disso. Se alguém quiser prejudicar alguém e você vê, defenda, porque você não vai estar defendendo simplesmente alguém, você está defendendo a imagem de Deus. Se você vê alguma justiça na vida, procure fazer a justiça, porque quando você faz isso, é desse jeito que você ensina para o Caim como não ser Caim. Não é fazendo o que o Caim fez. Olha como Deus reagiu. Deus falou assim: amaldiçoado você é, Caim, agora. Sabe por que você é amaldiçoado? Porque você matou seu irmão. Então agora você vai para a terra de Nod. Nod significa não lugar. Caim, ele vai para ser um nômade, vai peregrinar no nada, né? E ele não peregrina por muito tempo, ele decide contrariar a vontade de Deus, ele estabelece uma cidade. Mas só que antes disso, ele falou assim para Deus: Senhor, esse peso, essa maldição é muito pesada comigo, porque para onde eu for, as pessoas vão saber que eu matei meu irmão e elas vão querer me matar. Então o que Deus faz? Deus faz assim: ó, eu vou colocar uma marca em você, não se preocupe, eu não vou deixar as pessoas matarem você. Como assim Deus não vai deixar as pessoas matarem ele? Eu pensei que Deus já ia fazer assim logo, porque era o que muitos de nós faríamos. Ver alguém matar seu filho, o que você faria? Mas Deus fala: não vou deixar ninguém matar você, eu vou colocar uma marca sobre você, e essa marca vai fazer com que as pessoas não encostem em você, tá? Não matem você. E o que seria essa marca de Caim, né? Recentemente alguém chegou para mim e falou: mas pastor, isso dentro da igreja de sétimo dia, tá? Mas pastor, a marca de Caim não é a pele negra? Agora é hora de dar risada. Vocês não ficam chocados. Mas tem que dar risada, porque foi piada, né? Só que não é uma piada, isso é sério. A Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, no século XVIII ali, já instituiu a ideia de que a pele negra era a marca de Caim. É interessante as motivações por trás disso, né? É porque assim, eles eram protestantes, foram para o Novo Mundo, eles precisavam ali justificar as barbáries que eles faziam com os nativos índios e com os escravizados que vinham nos navios negreiros da África para os Estados Unidos da América.
para que eles pudessem utilizar aquela mão de obra barata, na verdade gratuita, né? E para construir riquezas. Sendo cristãos evangélicos, eles precisavam desenvolver algum tipo de teoria para justificar a maldade. É sempre assim que acontece. Ouve, o maldoso, aquele que é o algoz, ele sempre cria um filtro de despersonalização. Vou explicar para vocês. Para eu justificar que eu vou matar essa pessoa, ou vou violentar ela, eu preciso dizer que ela não é uma pessoa. Porque se eu constato que ela é um ser humano, filho de Deus, eu não tenho mais coragem de matar. E eu não tenho condições de perpetrar e de espalhar esse ódio. Eu só consigo fazer isso se eu consigo convencer as pessoas de que esse ser é um ser inferior. É sempre assim que acontece em todos os movimentos violentos, todos. Foi assim no nazismo, né? Então o que acontecia? Não foi assim desde Stalin, na União Soviética lá. Então, para fazer com que as pessoas, os algozes, os bandidos, os soldados conseguissem matar aquelas pessoas que estavam lá nos gulags da União Soviética, o que eles faziam? Eles tiravam toda a roupa da pessoa, deixavam a pessoa sem comer, cortavam o cabelo, marcavam toda a pessoa para a pessoa parecer um monstro. Aí então o soldado conseguia matar a pessoa e não ficar tão culpado. Hitler vai fazer a mesma coisa nos campos de concentração judeus. O que ele faz? Ele despersonaliza as pessoas. Ele tira as roupas delas, corta os cabelos delas, faz elas passar bastante fome. Aí depois de um certo tempo de estarem desfiguradas, os algozes não se sentem tão mal mais de matá-los, porque na verdade eles são qualquer coisa menos um ser humano. Eles não têm nome, eles têm um número. Eles não têm história, eles estão desfigurados, não conseguem nem falar mais, eles tremem. E as pessoas conseguem fazer a maldade assim. Assim foi no sul dos Estados Unidos, quando os negros começaram a chegar lá. E eles falavam que eles são escravos porque eles são amaldiçoados, porque são filhos de Caim. E a marca de Caim é a cor da pele deles, para tentar justificar os abusos absurdos que eles faziam com aquelas pessoas. Durante muito tempo fizeram isso e ensinaram tanto que até em 2025 aqui na igreja de São Caetano do Sul tem gente que pensa isso. Eu sou filho de Caim, sim. Eu sou filho de Caim porque, não por causa da cor da minha pele, eu sou filho de Caim porque muitas vezes eu invejo. Eu sou filho de Caim não por causa da melanina, que me falta, né? Podia ser um pouco mais, mas por causa da minha senso de rejeição e da minha repetida vontade de violentar o outro porque eu não sou o que o outro é. Isso é ser filho de Caim. Ser filho de Caim é aquele que não consegue fazer o caminho de Jesus, só consegue o caminho da violência. Ser filho de Caim é não conseguir reconhecer no outro a irmandade. Gostaria de terminar esse sermão dizendo que temos muito a aprender com Caim. E temos muito que aprender com a misericórdia de Deus. Porque Deus usa um outro caminho, fala: Caim, eu não vou destruir você, eu vou te dar uma medida protetiva. A marca de Caim, que a gente não sabe qual é, podia ser um chifre, tá? Podia ser uma cauda, igual de um ornitorrinco. A Bíblia não diz que é. Tá? E acontece que o Caim foi protegido por Deus, porque Deus é misericordioso. Se você tem invejado, se você tem violentado, machucado pessoas, tem criado um clima tóxico ao redor da sua vida, do seu trabalho, da sua família, da sua igreja, hoje Jesus Cristo deseja perdoar você e fazer você viver um caminho novo. Ele não quer destruir você, porque Ele entende que o único jeito de mudar a sociedade é não pagar o mal com o mal. Eu não vou ser Caim só porque o outro foi Caim comigo. Eu não vou odiar o sucesso do outro só porque ele odeia o meu. Eu não vou ficar feliz com a desgraça do outro só porque ele fica feliz com a minha.
Eu preciso pôr um ponto final nesse plano de tempo circular que parece que fica se repetindo na vida dos nossos pais, na vida do Max Jukes, no filho do Max Jukes, das prostitutas, dos criminosos, e ninguém parou naquela família e falou: peraí, eu não vou me criminalizar, eu não vou marginalizar. Meu pai era assim, minha mãe era assim, mas hoje eu sei que o pecado está na minha porta, mas eu tenho direito de escolha. Eu posso quebrar esse ciclo. Eu não vou ser como meu pai. Eu não vou largar os filhos nas casas das mulheres onde ele deitou. Não, eu não vou ser como minha mãe. Eu não vou ser como meu avô, porque talvez não tenha sido um bom exemplo. Cabe a você, Caim, pôr um ponto final nesse ciclo de bagunça de emoção. Meus irmãos, nesta manhã, eu gostaria que vocês colocassem Abel no coração de vocês. Os nossos Abelos, eles são aqueles que são os mais bonitos, os mais inteligentes, os que têm mais sucesso, os que falam melhor do que a gente, os que se vestem melhor, os que têm melhores escolhas na vida. Olhe para essas pessoas e não se sinta com inveja, se sinta inspirado. Fala assim: opa, ele fez um cordeiro. Chega assim para Abel: quanto que dá para a gente trocar? Quantas maçãs por um cordeiro? Porque eu tenho um pomar cheio de maçã. Que tal? Aí o Abel vai falar: cara, eu gosto de maçã também. O Abel provavelmente vai pegar uma caixa de maçã ou 10 caixas de maçã. Aí você chega com um cordeiro que não era nem a sua especialidade. Você não é nem bom nesse negócio de cordeiro. Você não nasceu com esse dom da pecuária. Mas você chega diante de Deus e talvez o seu sacrifício seja mais significativo do que o de Abel, porque você não tinha cordeiro para sacrificar, mas você foi capaz de não invejar o outro e de buscar no outro um exemplo, uma inspiração, porque você encontrou nesse outro a imagem de Deus e não um outro que é inimigo. Quero terminar esse sermão contando uma história breve que eu gostaria que ficasse no coração de vocês, tá? Um rabino, certa vez, estava em oração na madrugada com seus discípulos, e ele perguntou assim para os seus discípulos, lá no Oriente Médio, falou assim: quando que a gente pode dizer que está amanhecendo? Qual o momento que a gente pode dizer, meus discípulos, que está amanhecendo? Vocês conseguem? E estava quase amanhecendo já, e todos eles reunidos. Um dos discípulos falou assim: mestre, eu sei quando está quase amanhecendo. É quando a gente consegue reconhecer, diferenciar um galho de um animal. E o mestre falou: não é isso. O outro discípulo falou: não, eu sei. É quando a gente consegue diferenciar um arbusto de um galho, mesmo não sendo tão claro. Ele falou: não. O outro falou: não, mas eu sei. É quando a gente consegue diferenciar um animal de um ser humano. Aí está amanhecendo. O mestre falou: não. Está amanhecendo quando a gente consegue olhar no rosto de um ser humano e reconhecer que ele é o nosso irmão. Eu desejo que amanheça na sua vida, você consiga olhar para o lado e conseguir reconhecer no rosto das pessoas que estão ao seu lado a irmandade que Deus outorgou para cada um de nós. Ele deu a mim, a você, como sua responsabilidade. Ele deu você como minha responsabilidade. Que nessa igreja amanheça, que a luz do sol venha brilhar e que ninguém tenha dúvida quando olhar para o seu rosto sobre quem você é. E que nós não nos esqueçamos que irmandade não tem a ver com sangue ou com igreja, tem a ver com responsabilidade. Feche seus olhos, olha. Grandioso Deus, obrigado por nos deixar o Gênesis, o livro dos começos. Obrigado por estruturar a nossa visão de mundo.
Obrigado por nos fazer enxergar os nossos irmãos. Obrigado por nos construir a partir do outro. Obrigado por nos ajudar a nos perceber a partir do diferente. E que o Senhor nos ajude a não odiar aquilo que é diferente. Que o Senhor nos ajude a nos inspirarmos, a nos motivarmos, a querer aprender, a querer imitar aquilo que é bom. E ao fazermos isso,